Bom dia, pessoal. Essa é a aula 3 do curso de produção de partículas em- na presença de campos gravitacionais. A gente discutiu na primeira aula uma introdução sobre quantização canônica de campos escalares. Na segunda aula, a gente introduziu a métrica de um espaço cosmológico, né, de Friedman Robertson Walker, né, que é uma métrica que descreve a expansão do universo na presença de um fluido homogêneo isotrópico. E a gente começou a quantizar esse campo, a gente discutiu um pouco sobre as ambiguidades de definir um vácuo. A aula de hoje vai ser uma continuação daquela discussão. Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui com vocês para a gente poder entrar no tópico da aula de hoje. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o espaço de De Sitter, que é uma particular solução das equações de Einstein, mas é uma solução muito especial das equações de Einstein. O espaço de De Sitter é a solução das equações de Einstein no vácuo, na presença de uma energia de vácuo, uma constante cosmológica positiva. Existem 3 soluções com número de simetrias máximo. Quando a gente tem a constante cosmológica negativa ou uma energia do vácuo zero, a gente tem o espaço de Minkowski. Essa é a solução das equações de Einstein, com número máximo de simetrias, né? O espaço de Minkowski é a discussão que a gente está familiarizado. A solução com energia, com constante cosmológica negativa, ou energia do vácuo negativa, se chama espaço de anti-De Sitter, que a gente não vai discutir nesse curso, mas ele tem uma importância enorme para a física teórica, dualidade ADS-CFT, não vai passar dentro dos assuntos que a gente vai discutir, mas é um tópico muito interessante. O espaço de De Sitter é a solução das equações de Einstein com número máximo de simetrias, que é a solução com uma constante cosmológica positiva. Tá legal? A gente vai discutir hoje a quantização de campos escalares no espaço de De Sitter. É um problema muito rico e com muitos tópicos em aberto na comunidade. Eu vou passar algumas leituras para vocês que estão aqui nessa página, e eu sugiro que vocês comecem lendo os artigos do Bruce Allen sobre as ambiguidades de vácuo, que está totalmente relacionado com o que a gente está discutindo aqui. O Alan discute sobre os vácuos de De Sitter e as simetrias que esses vácuos de De Sitter têm. E nesse segundo artigo, ele elabora mais a discussão em cima dos campos escalares sem massa. E o limite, os campos escalares sem massa são fundamentalmente diferentes em De Sitter dos campos escalares com massa. E essa discussão é bem interessante. Para uma leitura mais avançada, mas um tópico bem interessante, moderno, que vocês depois podem ler as referências a partir dali, tem um artigo de 2012 do Maldacena, do Guilherme Pimentel, sobre entropia de emaranhamento em De Sitter, que é bem interessante, é uma discussão que vai numa direção um pouco diferente, mas para quem estiver mais familiarizado e interessado com o tópico de entanglement entropy, é bem interessante. E eu evitei de dar referências aqui, e tem muitos artigos na literatura discutindo a estabilidade de De Sitter. O que é o problema da estabilidade de De Sitter? Só essa pergunta já é uma questão em aberta na literatura, que é o seguinte: essa ideia é antiga, o Polyakov propôs há muito tempo atrás que tem alguns significados diferentes para estabilidade. Uma delas é o seguinte: e se nós não começarmos num vácuo que respeite as simetrias de De Sitter, se a gente perturbar esse vácuo, essas perturbações crescem ou elas diminuem? E se elas crescem, os efeitos dessas perturbações deformam De Sitter? Essa é uma das perguntas. Essa pergunta ainda está em aberto. Outra pergunta é: se nós começarmos no vácuo de De Sitter, nós continuamos no vácuo de De Sitter para sempre e a simetria é respeitada? Ou será que não? E aí é que abrem as ambiguidades entre partículas com massa e sem massa, porque no caso de partículas com massa, a resposta aparentemente é sim. De Sitter é estável, mas no caso das partículas sem massa, o que acontece é que você tem
um acúmulo de modos no infravermelho, modos maiores do que o horizonte, modos muito, muito, muito infravermelhos, e que eles parecem levar a consequências como valores esperados de observáveis, como, por exemplo, φ ao quadrado, crescendo no tempo. E a comunidade não tem um consenso em relação a isso, por isso eu passei os artigos do Allen, eu acho que eles são uma boa base para começar a entender esse problema, e depois, se vocês quiserem ler mais, porém com a cautela de que nada é muito definitivo, é interessante ler, se vocês pesquisarem por Motola, a carreira dele toda é dedicada praticamente à estabilidade de Sitter e Polyakov, com essas palavras-chave que eu escrevi aqui, vocês vão encontrar muita coisa na literatura, mas é sempre interessante ler com essa perspectiva de que nada do que está ali é muito definitivo. Um artigo contradiz o outro, é uma discussão que está bem quente ainda. Tá legal? Vamos começar falando, então, o que é o espaço de De Sitter. Agora, o espaço de De Sitter é o espaço-tempo, ou seja, ele não é um espaço euclidiano, é um espaço-tempo, com uma dimensão de tempo e d-1 dimensões de espaço. Nós vamos discutir aqui o espaço de De Sitter com 4 dimensões, tá legal? O espaço-tempo. E ele é um espaço-tempo com curvatura constante e positiva. Ele é o equivalente à esfera, por exemplo. Se a gente estiver falando do espaço euclidiano, a esfera pode ser definida assim. Vamos falar aqui da esfera. Vamos dizer que nós queremos definir a esfera S4, que é o equivalente de 4 dimensões da De Sitter. A gente pode definir ela imergindo ela no espaço euclidiano de 5 dimensões. Não é a única maneira, mas nós podemos fazer o seguinte. Se a gente definir em 5 dimensões aqui, esses são vetores em 5 dimensões, x, a, x, b, a vai de 1, 2, 3, 4, 5. É igual ao raio da esfera ao quadrado, a gente pode substituir uma dessas coordenadas aqui, né? A gente vai ter aqui x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado. Se a gente parasse por aqui, a gente estaria definindo S2, né? Mas a gente vai ter aqui x4 ao quadrado, a gente estaria definindo S3, mais x5 ao quadrado. Agora nós estamos definindo S4. É igual ao raio da esfera ao quadrado, né? Isso aqui define uma esfera quadridimensional. E a gente sabe, a esfera é uma solução de curvatura constante, com simetria máxima, né? E o que isso significa? As mesmas equações valem para De Sitter, tá legal? Por exemplo, a curvatura de Riemann da esfera e de De Sitter, a equação é a mesma, ela está relacionada diretamente. É uma métrica muito simples, né? Ao escalar de Hit dessa maneira aqui, para a esfera de D dimensões. Podem ler essas equações aqui para De Sitter também, tá? Também elas são verdades em De Sitter. O tensor de Hit também é proporcional ao escalar de Hit. Isso aqui para De Sitter D-dimensional. E o escalar de Hit, por sua vez, ele é relacionado com o raio de De Sitter da seguinte maneira. E bem, para De Sitter, deixa eu escrever aquela equação ali. A gente pode colocar o De Sitter no espaço de Minkowski de 5 dimensões da seguinte maneira. Tá? É equivalente, só que o De Sitter, em vez de a gente colocar no espaço euclidiano, a gente emerge essa mesma condição. Então, no espaço de De Sitter, a gente vai ter menos x0 ao quadrado, mais x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado. O raio de De Sitter ao quadrado. Tá legal? Na esfera, o grupo de isometrias é o seguinte, isometrias da esfera. A esfera D-dimensional, SD. É o SOD mais 1, tá? Pensando, por exemplo, pensa na esfera S2, tá? Na esfera bidimensional. O grupo de simetria da esfera é SO3, talvez vocês estejam familiar, que é o grupo de rotações em 3 dimensões. A esfera é invariante por rotações, certo? Então vamos, e para a esfera em geral D-dimensional, o grupo é SOD mais 1.
Já o grupo de simetria de De Sitter, a gente tem o equivalente, mas em vez de nós termos SD mais 1, nós temos o grupo SOD1, certo? Que é o grupo do espaço de Minkowski, porque nós temos uma dimensão temporal, né? Nós não vamos parametrizar nada em termos do raio de De Sitter, porque na física é mais interessante a gente falar da constante cosmológica, tá? Que ela está relacionada com o raio de De Sitter da seguinte maneira. Certo? Então, uma constante cosmológica muito grande significa um raio de De Sitter muito pequeno. Uma constante cosmológica muito pequena significa um raio de De Sitter muito grande. Tá? Onde lambda é positivo. Quando nós escrevemos as equações de Einstein, elas se reduzem na presença só de uma constante cosmológica positiva, elas vão tomar a seguinte forma. Nós vamos ter assim, A ponto sobre A. Bem, tem duas equações diferentes, mas uma delas é essa. A ponto ao quadrado sobre A. Elas dão a mesma solução, tá? Claramente, elas são consistentes. A ponto sobre A, onde ponto é uma derivada em relação ao tempo, igual na aula passada, é igual a constante cosmológica sobre 3. Tá? Por isso que é mais interessante falar da constante cosmológica do que o raio de De Sitter. E bem, essa quantidade aqui, nós vamos chamar, nesse caso, é a constante de Hubble, de H. Tá? Em geral, H é uma função do tempo, A ponto sobre A em geral é uma função do tempo para outros espaços, mas para De Sitter é uma constante. A solução dessa equação aqui ela é imediata, e o A de T vai ser igual a zero elevado a HT. Tá? Então, De Sitter, o fator A, ele é expresso na coordenada T, na coordenada de tempo, ele é uma exponencial. Então, De Sitter, no tempo físico T, é visto como uma expansão exponencial. Tá legal? E aí a métrica de De Sitter, nessas coordenadas, uma seguinte forma. Esse A0 a gente pode fixar ele. E a gente obtém o seguinte. Tá legal? Sendo que, se a gente lembrar da aula passada, é interessante a gente definir o tempo conforme, para a gente poder quantizar o campo de uma maneira mais simples, né? A gente lembra que a gente definiu o tempo conforme da seguinte maneira. A de tal, de tal. Tá legal? Isso significa que tal é menos HT. Então, o ds ao quadrado vai tomar a seguinte forma. H ao quadrado, tal ao quadrado, menos d tal ao quadrado, mais dxi, dxj, delta j. Repara que t vai de menos infinito até mais infinito. Mas nesse mesmo espaço da coordenada, quando t varia de menos infinito a mais infinito, tal varia de menos infinito até zero, tá? Então, o futuro na coordenada tal vai até zero. Tal não vai até mais infinito. Então, nessas coordenadas conformes, A de tal é menos 1 sobre H tal. Tá legal? E aí vamos lembrar do que a gente tinha, como funcionava a quantização na aula passada. A gente tinha osciladores harmônicos com uma frequência dependente do tempo conforme, que era dado pela seguinte equação, que era K ao quadrado mais a massa efetiva, uma massa efetiva que dependia do tempo, que era igual à massa real do campo escalar né? No caso de De Sitter, essa equação se simplifica e toma a seguinte forma. Ômega capa de tal. Eu vou escrever isso aqui um pouquinho diferente. Vou passar o sinal de menos para cá, vou botar o 2 menos m ao quadrado sobre
H ao quadrado, 1 sobre τ ao quadrado. Bem, vamos dar uma olhada nessa massa efetiva aqui. Tudo isso daqui é a massa efetiva. É o que a gente chama de massa efetiva de τ. τ ao quadrado é positivo. Então, para massas, se nós temos a situação m ao quadrado menor do que h ao quadrado, essa é a situação que, em geral, a gente considera durante a inflação, em que h, tipicamente, h tem dimensões de 1 sobre tempo, tá? Mas como a gente está usando unidades naturais, h naturalmente tem dimensão de massa. Por exemplo, durante a inflação, h pode ser esperado a ter um valor como 10 a 14 GeV, ou é um valor bem alto. 10 a 14 eletronvolts. De qualquer maneira, h é um valor muito alto. Então, tipicamente, a gente vai considerar campos escalares com uma massa menor do que h. Então, esse valor aqui é menor do que 1. Então, nós temos uma massa efetiva que é sempre negativa. Tá? Porém, reparem o seguinte, essa massa escalar é sempre negativa. Então, isso significa que, no futuro, conforme τ vai a zero, vai ter um determinado momento em que a massa escalar, a frequência vai chegar a zero. Então, a frequência de τ que se chama cruzar o horizonte, tá? Esse momento. Então, antes de cruzar o horizonte, esses modos são pequenos e eles são oscilatórios. Em algum momento, conforme τ se aproxima de zero, conforme a expansão vai avançando, esses modos vão crescendo, eles vão expandindo. Chega um momento que esses modos cruzam o horizonte e o comportamento oscilatório praticamente acaba. E esses modos congelam, num certo sentido, na forma que eles têm. Porém, reparem o seguinte, a gente tinha uma ambiguidade para definir o vácuo, mas de Sitter naturalmente leva a uma definição natural. Se nós formos para o passado, τ indo a menos infinito, a gente tem a leitura contrária, que é todos os modos, se a gente for para o passado suficiente, estão dentro do horizonte e tem uma frequência ômega-k ao quadrado positiva. Tá? Então, basta a gente ir para o passado suficiente, porque a massa efetiva vai a zero e ômega-k ao quadrado é maior do que zero. Então, nós temos uma frequência oscilatória. Isso leva a uma possível definição de vácuo de de Sitter, que é definir os vácuos em τ igual a menos infinito. Lembra que nós definimos o vácuo τ zero como o vácuo que minimiza a newtoniana no tempo τ zero? Se nós tomarmos τ zero igual a menos infinito, essa é uma definição natural para todos os modos. E esse vácuo se chama o vácuo de Bunch-Davies. E ele tem várias outras propriedades que nós vamos discutir mais à frente. Mas vamos primeiro encontrar as soluções gerais dessa equação. A equação é a seguinte: VK, dois pontos, mais K ao quadrado menos 2 menos m quadrado sobre h ao quadrado. É claro que se m ao quadrado sobre h ao quadrado, se essa quantidade aqui for negativa, ou seja, a massa efetiva for positiva, todos os modos são oscilatórios, que essa é a situação em que a gente vive hoje. Hoje a constante cosmológica é positiva, h, sendo que h é muito pequeno. E h é a raiz de lambda, né, da constante cosmológica. A constante cosmológica, hoje em dia, ela é extremamente pequena. Ela é positiva, mas ela é extremamente pequena. E a massa das partículas, todas no modelo padrão, são maiores do que H. E isso significa que todas essas partículas têm os modos oscilatórios e a gente não tem a ambiguidade de oscilação. Mas, considerando a situação contrária, em que m ao quadrado é menor do que h, ou seja, uma inflação muito intensa, uma energia do vácuo muito alta, a gente tem esse fenômeno de modos que oscilam quando eles estão dentro do horizonte e cruzam o horizonte e param de oscilar. As soluções dessa equação são as seguintes. Essa equação pode ser reescrita como a equação de Bessel. Essa é uma das formas de escrever a equação de Bessel. Por sinal, pode ser um exercício para vocês. Reescrever a equação para os modos VK na forma conhecida.
da equação de Bessel. Legal, eu vou escrever aqui a fórmula da equação de Bessel para vocês, que é a seguinte. As soluções dessa equação são uma combinação linear da função de Bessel tipo 1, tipo 2, onde n é o n dado nessa equação. Se a gente reescrever, a gente vai encontrar qual é esse n. A forma da solução que eu já vou escrever aqui para vocês já vai dar uma dica de como essa equação vai tomar a forma. Tá legal? Onde n é dado por essa quantidade aqui, 9 quartos menos m quadrado sobre h ao quadrado. Inclusive, tem uma mudança conceitual o que acontece quando essa quantidade aqui fica imaginária, as soluções se transformam um pouco, mas nós não vamos discutir isso hoje. Reparem o seguinte, as distâncias físicas, o tamanho físico desses modos expandem com A de tal, né, e 1 sobre K. O modo kappa tem comprimento 1 sobre kappa. Isso daqui a gente pode escrever como H menos 1 modo de kappa tal. Tá legal? Então, repare o que acontece. É justamente quando o modo de kappa tal igual a 1 que a gente tem o modo mudando de comportamento. E aí, no limite, por exemplo, o modo de kappa tal muito maior do que 1, ou seja, no passado extremo, a gente tem o seguinte. V kappa dois pontos, a outra parte da equação desaparece. O modo está praticamente no espaço plano, né? E as soluções são V kappa é 1 sobre raiz de kappa, é aí kappa tal. No outro limite, quando os modos já cruzaram o horizonte há muito tempo, a gente tem o seguinte, ou seja, modo de kappa tal muito menor do que 1. A gente pode desprezar o outro termo, e a gente vai ter menos 2 menos m quadrado sobre h ao quadrado. Certo? As soluções dessa... Deixa eu escrever a solução dessa aqui. Não, peraí. Vamos para outra página. As soluções nesse limite, ou seja, modos muito, muito infravermelhos, ela toma a seguinte forma. V kappa são polinômios n mais onde n mais ou menos é igual a 1 meio mais ou menos n, ou seja, raiz de 9 quartos menos m quadrado sobre h ao quadrado. E essas soluções não são oscilatórias, era aquilo que eu falava para vocês. Essas soluções não são oscilatórias, elas são polinômios em tal. Inclusive, um deles domina, n menos domina no futuro. Então, não tem uma interpretação de partícula natural para modos de superhorizonte. Porém, se a gente definir o vácuo lá no passado, esses modos estavam dentro do horizonte. De Sitter tem algumas peculiaridades. E acaba que esses modos, definidos dessa maneira, eu vou escrever eles aqui para vocês. Se a gente definir os modos no passado, eu não vou passar pelos detalhes, mas a combinação linear específica que define o vácuo de Bunch-Davis é a seguinte. Desculpa, a normalização deles vai mudar um pouquinho.
Isso aqui já normalizando com o Vronsquiano daquela maneira, tá legal? Esses modos, eles satisfazem o seguinte: quando tal vai para menos infinito, o V de k vai para toma forma 1 sobre raiz de ômega k, é aí ômega k tal. Certo? Todos os modos estão no vácuo, no passado muito distante. Esse vácuo de Bunch-Davis, ele é invariante por todo o grupo de simetria SO14. E esse é um bom ponto para começar a ler parte da literatura sobre estabilidade de Sitter. Existem outros vácuos que têm simetria SO14, porém, eles têm menos propriedades desejáveis do que o vácuo de Bunch-Davis. O Allen mostra no primeiro artigo que eu mostrei aqui para vocês, onde está? Nesse artigo daqui, o Allen vai discutir a existência de outros vácuos com simetria C14. E tem uma classe infinita de vácuos com simetria C14, porém a função de Green não tem o mesmo limite quando G de x e x' definido para esses outros vácuos. Quando x tende a x', a divergência dessa função de Green é diferente da função de Green de Minkowski. Tá legal? Mas eles são estados válidos para De Sitter. E Allen mostra também nesse outro artigo, mas principalmente nesse artigo daqui, que não existe um estado equivalente ao vácuo de Bunch-Davis quando nós temos o campo escalar com massa igual a zero. Nenhum estado do espaço de Hilbert tem simetria SO14. O máximo que a gente pode preservar são os subgrupos máximos de SO14, que é o grupo O4, como são os nomes dos grupos? Só um segundo. Ah, sim. É isso mesmo. O4 é 3 e O3, 1. Esses são os grupos de isometria dos slices que a gente pode fazer temporais, que são slices esféricos, planos, esse é o grupo euclidiano, ou hipérbolas. É bem interessante. Eu acho que esse é um bom ponto para ler os artigos do Allen. Só mais um comentário interessante sobre o estado de Bunch-Davis é que é o seguinte: se nós começarmos inflação em um estado arbitrário, é possível mostrar que esse estado, depois de um tempo suficiente, converge para o vácuo de Bunch-Davis. Ou seja, em De Sitter, começando no tempo tal 1 com o estado arbitrário psi, todos os estados convergem ao vácuo de Bunch-Davis para tempo suficiente. As diferenças entre psi e o vácuo de Bunch-Davis crescem e ficam extremamente dispersas no infravermelho fora do horizonte. E depois de tempo suficiente, qualquer estado converge para o estado de Bunch-Davis. Então, por exemplo, se a inflação começa no instante tal 1, não faz tanta diferença se nós começarmos no vácuo de Bunch-Davis ou não. A inflação vai tender ao vácuo de Bunch-Davis depois de pouco tempo. E essa é a razão pela qual os cosmólogos, em geral, quando discutem inflação, começam imediatamente com o vácuo de Bunch-Davis. Não é que isso seja uma suposição do que acontecia no estado pré-inflacionário, porque ninguém tem acesso a esse estágio do universo. O ponto é que não faz tanta diferença, porque qualquer diferença entre o estado psi de tal 1 e o vácuo de Bunch-Davis é esticado para muito fora do horizonte e psi converge para o vácuo de Bunch-Davis em geral. Esse é um resultado interessante
tá legal? Essa aula de hoje é mais curtinha, ela é mais um apêndice da aula passada, para a gente poder falar um pouco sobre o espaço de de Sitter, porque acho que é uma solução interessante. O espaço de de Sitter produz partículas. Em geral, a expansão em de Sitter produz partículas, e o que acontece é que não se tem ainda um resultado em que toda a comunidade concorde do que acontece com de Sitter. É sabido que o valor esperado de φ ao quadrado cresce com o tempo, porém, se isso leva à diminuição da constante cosmológica, a gente não sabe. A razão de se estudar esse problema é o seguinte: nós vivemos hoje num universo com uma constante cosmológica muito pequena. E a pergunta é, será que, durante a expansão, se de Sitter for instável, a energia do vácuo pode decair na emissão de partículas, por exemplo, em um lambda linha? Então, por exemplo, se nós começarmos com um de Sitter, é claro que se começarmos com um de Sitter com o valor da constante cosmológica lambda, de Sitter tem H é constante, então lambda é constante. Porém, se nós introduzirmos correções quânticas, por exemplo, levarmos em consideração o problema de produção de partículas em de Sitter, o que acontece? Né? Qual é a solução A de T e, consequentemente, H de T? Será que no final da expansão a constante cosmológica é um pouco menor? Ainda não temos o consenso da comunidade, tá legal? Eu espero que a aula de hoje possa ser uma abertura de portas para poder começar a ler essa literatura que é bem envolvida e bem complexa. Não é fácil de ler sobre estabilidade de Sitter, porque é um tópico que ainda está em discussão. Tá legal? Na aula que vem a gente vai continuar a discussão falando sobre o efeito Unruh, e na aula seguinte, que é a última aula do curso, a gente vai falar sobre o efeito Hawking e a produção de partículas em buracos negros. Tá legal? Então a gente fecha a aula de hoje com isso e continuamos na próxima.